O século XVIII foi um período extraordinariamente contraditório na história do cabelo humano. Era a era das perucas empoadas na aristocracia europeia, dos penteados arquitetônicos que chegavam a meio metro de altura nas cortes de Versalhes e de Londres, das construções capilares que incorporavam armações de arame, almofadas de crina de cavalo e quantidades industriais de pomada de banha de animal. Mas era também, e simultaneamente, a era em que mulheres e homens comuns, sem acesso a cabeleireiros de corte e sem dinheiro para perucas importadas, desenvolveram e refinaram práticas de cuidado capilar que dependiam exclusivamente do que a natureza, a cozinha e o ambiente imediato ofereciam. É sobre essas práticas que este vídeo trata, não sobre as extravagâncias da aristocracia, que são historicamente fascinantes, mas biologicamente desastrosas em termos de saúde capilar. E não sobre mitos românticos de que tudo que era feito antigamente era superior ao que existe hoje. Trato sobre o que pessoas reais, em contextos reais de vida cotidiana no século XVIII, faziam para manter o cabelo forte, modelado e funcional com os recursos que tinham disponíveis. E sobre por que algumas dessas práticas têm uma coerência química e mecânica que a ciência contemporânea consegue explicar de forma satisfatória. Para contextualizar adequadamente o que vou descrever, preciso primeiro pintar o quadro do que era a vida capilar ordinária no século XVIII, porque sem esse contexto as práticas parecem arbitrárias, quando na verdade eram adaptações inteligentes a um conjunto específico de restrições e disponibilidades. No século XVIII, shampoo não existia como produto. A palavra shampoo em inglês deriva do hindi shampoo, que significa massagear, e só entrou no vocabulário europeu no final do século XVIII e início do XIX. Inicialmente descrevendo uma massagem, com ervas e não um produto de limpeza como conhecemos hoje. A higiene capilar era feita com uma combinação de escovação mecânica, enxagues com água e vinagre, e aplicações ocasionais de preparações baseadas em ovos, mel, ervas e gorduras animais e vegetais. A frequência de lavagem era muito menor do que o padrão contemporâneo, não apenas por questões de conveniência ou acesso à água aquecida, mas porque as pessoas compreendiam empiricamente que lavar o cabelo com frequência o tornava mais seco, mais quebradiço e mais difícil de manejar. Os produtos de modelagem disponíveis eram basicamente 3 categorias. A primeira era as pomadas de base gordurosa, feitas de banha de porco, sebo bovino ou azeite espessado com cera de abelha, frequentemente perfumadas com lavanda, bergamota ou água de rosas para disfarçar o odor das gorduras animais. A segunda era o pó capilar, uma mistura de amido de arroz ou trigo perfumada, usada pela aristocracia para criar o visual empoado característico do período, mas também para absorver o excesso de gordura do couro cabeludo nos períodos entre lavagens. A terceira era preparações aquosas feitas por infusão ou decocção de plantas como linhaça, marshmallow, quince, que é o marmelo, e musgo irlandês, que forneciam mucilagens naturais com propriedades fixadoras e umectantes. É nessa terceira categoria que está o coração deste vídeo, porque ela é a menos conhecida, a mais ignorada pela história cosmética popular, e a que tem a base química mais interessante do ponto de vista do que sabemos hoje sobre a estrutura do fio capilar e sobre os mecanismos de modelagem sem dano. A linhaça é onde vou começar, porque ela é provavelmente a prática capilar do século XVIII, com a base científica mais sólida e com a maior continuidade de uso até os dias de hoje em comunidades que preservaram conhecimento de cuidado capilar ancestral, especialmente nas comunidades afrodescendentes e indígenas das Américas e do Caribe. No século XVIII, a preparação era simples e universal em culturas que tinham acesso à linhaça. As sementes eram colocadas em água fria em proporção de aproximadamente uma colher de sopa de sementes para uma xícara de água, e aquecidas lentamente até que o líquido começasse a engrossar e a formar o gel característico. O gel era coado para remover as sementes e armazenado em recipiente fechado, onde durava alguns dias em temperatura ambiente e mais tempo em ambiente fresco. Esse gel era aplicado sobre o cabelo úmido antes da modelagem, funcionando como o que chamamos hoje de creme para pentear ou definidor. O que esse gel contém e por que ele funciona da forma que funciona
é uma história de química de polissacarídeos que começou a ser compreendida em detalhes apenas no século XX. As sementes de linhaça liberam na água mucilagens, que são polissacarídeos de alto peso molecular compostos principalmente por arabinoxilanos e rhamnogalacturonanos, dois tipos de fibras solúveis com estrutura molecular ramificada. Quando dispersos em água, esses polissacarídeos formam uma rede tridimensional que captura moléculas de água e cria a consistência gelatinosa característica. Essa rede tem propriedades viscoelásticas, o que significa que se comporta como sólido quando submetida a forças de baixa frequência, como a do fio em repouso, e como fluido quando submetida a forças de alta frequência, como a do dedo que penteia. É essa viscoelasticidade que confere ao gel de linhaça sua capacidade de definir e manter a forma do cabelo sem criar rigidez quebradiça. Mas a mucilagem de linhaça não age apenas como fixador físico. Quando depositada sobre o fio capilar, ela forma uma película sobre a cutícula que tem várias propriedades relevantes simultaneamente. Ela é umectante, o que significa que atrai e retém moléculas de água do ambiente, mantendo a hidratação do fio por mais tempo do que a água sozinha faria. Ela tem carga elétrica levemente negativa em pH fisiológico, o que a faz repelir outras superfícies de carga negativa como outros fios capilares, reduzindo a eletricidade estática e o emaranhamento. E ela é suficientemente flexível para se deformar com o movimento do fio sem quebrar a película protetora, ao contrário dos fixadores de resina sintética que se tornam rígidos e se fragmentam em partículas que se depositam sobre o fio e o couro cabeludo. O gel de linhaça também contém lignanas, compostos fenólicos com atividade antioxidante e com leve atividade fitoestrogênica, e ácidos graxos ômega 3 na forma de ácido alfa-linolênico que, embora presentes em menor concentração no gel aquoso do que no óleo de linhaça, contribuem para as propriedades emolientes da preparação. A combinação de mucilagem, lignanas e ácido alfa-linolênico cria um produto de cuidado capilar que define, hidrata, protege e suaviza simultaneamente, usando apenas uma planta e água. No século XVIII, ninguém sabia de arabinoxilanos nem de viscoelasticidade. Sabia-se que o gel de linhaça deixava o cabelo mais fácil de modelar, mais brilhante, menos propenso ao emaranhamento e que o resultado durava mais do que a água pura. O conhecimento empírico do resultado precedeu em séculos a compreensão do mecanismo. E o mecanismo, quando finalmente compreendido, validou completamente o que gerações de mulheres haviam observado e transmitido. A segunda prática central do século XVIII é o uso de mucilagem de sementes de marmelo, chamado de quince seed mucilagem em inglês, e usado extensivamente na Europa Ocidental e no Mediterrâneo. O marmelo, fruta da árvore Sidonia oblonga, foi cultivado no Mediterrâneo desde a Antiguidade Clássica e era abundante nas regiões rurais da França, Portugal, Espanha e Itália no século XVIII. As sementes do marmelo, quando maceradas em água fria, liberam uma mucilagem especialmente densa e com propriedades fixadoras superiores às da linhaça para aplicações de modelagem mais estruturada. A mucilagem de semente de marmelo é composta principalmente por pectinas, especificamente rhamnogalacturonanas do tipo 2, e por arabinogalactanas, que são polissacarídeos com alta capacidade de retenção de água e com propriedades filmogênicas, ou seja, capacidade de formar películas contínuas sobre superfícies. Quando aplicada sobre o cabelo úmido e deixada secar, a mucilagem de marmelo forma uma película uniforme sobre cada fio que tem coeficiente de atrito muito menor do que o fio sem tratamento, o que facilita o deslizamento dos fios entre si e reduz a quebra mecânica durante o penteado. Farmacêuticos e médicos do século XVIII descreviam o uso de mucilagem de marmelo não apenas para o cabelo, mas para aplicações médicas em mucosas irritadas e peles sensíveis, o que reflete o reconhecimento empírico das suas propriedades emolientes e protetoras. Receitas de pomadas e preparações capilares do período mencionam sementes de marmelo como ingrediente regularmente, especialmente em formulações destinadas a cabelos muito cacheados ou muito lisos que precisavam de estrutura sem peso. A terceira prática é o uso de água de quendoa, ou mais precisamente de saponinas naturais de plantas ricas nesse composto, para limpeza capilar suave. No século XVIII,
Populações indígenas das Américas usavam extensivamente a casca e as folhas de plantas saponíneas para a limpeza do cabelo e do corpo, e esse conhecimento foi progressivamente adotado por populações mestiças e colonizadoras que percebiam a eficácia da limpeza, sem a aspereza que as preparações alcalinas europeias baseadas em lixívia e cinza causavam. As saponinas são glicosídeos anfifílicos, moléculas que têm uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, o que lhes confere propriedades tensoativas, a mesma propriedade fundamental que torna os detergentes capazes de remover gordura. Mas as saponinas, de origem vegetal, têm uma tensão superficial muito mais baixa do que os detergentes sintéticos modernos, o que significa que elas limpam com muito menor agressividade sobre o manto lipídico do couro cabeludo. Elas formam espuma moderada, suficiente para a remoção mecânica da sujidade, mas não remove completamente os lipídios protetores da pele da mesma forma que os sulfatos modernos fazem. Plantas ricas em saponinas que eram usadas para limpeza capilar no contexto das Américas no século XVIII incluem a soapwort europeia trazida pelos colonizadores, o sapindus ou sabão de soldado que crescia nas regiões tropicais, e diversas espécies de agave cujas folhas machucadas produziam espuma natural abundante. No Brasil colônial, o uso de plantas saponíneas para limpeza do cabelo era prática documentada entre populações indígenas e africanas escravizadas, que mantiveram esses conhecimentos e os transmitiram através de gerações. A quarta prática é o uso de pomadas de cera de abelha com óleos vegetais para modelagem estruturada. Essa prática existia simultaneamente em culturas que não tinham contato entre si, o que é indicativo de que a descoberta das propriedades da cera de abelha para modelagem capilar foi independente e múltipla. Na Europa do século XVIII, pomadas capilares para homens e mulheres eram frequentemente preparadas com cera de abelha derretida combinada com azeite ou óleo de amêndoa em proporções que variavam, conforme a consistência desejada. Mais cera produzia uma pomada mais sólida e com maior capacidade de modelagem estruturada. Menos cera produzia uma pomada mais fluida com maior coeficiente de condicionamento. A química da cera de abelha é mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Ela é composta de aproximadamente 280 compostos distintos, incluindo ésteres de ácidos graxos de cadeia muito longa similares em estrutura às ceras epicuticulares que compõem a camada mais externa da cutícula capilar. Essa similaridade estrutural com os próprios lipídios do fio é o que torna a cera de abelha um agente de modelagem tão compatível com a estrutura capilar. Quando aquecida e aplicada, ela se integra com a película lipídica externa do fio de forma muito mais harmoniosa do que polímeros sintéticos que formam uma camada exterior discreta e potencialmente oclusiva. A cera de abelha tem ponto de fusão entre 62 e 65 graus Celsius, o que significa que é sólida em temperatura ambiente, mas começa a amolecer com o calor das mãos e do corpo. Essa propriedade termossensível foi intuída e aproveitada pelos preparadores de pomadas do século XVIII, que entendiam que a consistência da pomada entre os dedos era diferente da consistência no fio depois de aplicada, e que o calor do couro cabeludo manteria a pomada ligeiramente mais fluida do que no frasco, facilitando a distribuição uniforme. A combinação de cera de abelha com um óleo de baixo peso molecular como o de amêndoa ou de azeite criava uma pomada com dupla funcionalidade. A cera fornecia a estrutura e a memória de forma, mantendo o cabelo na posição desejada sem a rigidez do álcool que os fixadores modernos usam. O óleo fornecia o condicionamento, prevenindo que a cera sozinha criasse depósito acumulado sobre o fio, e também funcionava como plastificante que mantinha a película de cera flexível e não quebradiça. A quinta prática é a que mais me interessa do ponto de vista da mecânica capilar, e é a menos romantizada nas discussões sobre cuidado capilar histórico. É o hábito de modelar e esticar o cabelo com pente de dentes largos de madeira enquanto úmido e deixá-lo secar sob tensão controlada para alcançar a forma desejada sem calor. No século XVIII não existia secador de cabelo, não existia chapinha, não existia babyliss. O que existia era a compreensão empírica de que o cabelo úmido é maleável e pode ser moldado,
e que, quando seca na posição em que foi colocado, mantém parcialmente essa posição. Esse conhecimento foi usado de formas sofisticadas, especialmente por mulheres com cabelos cacheados ou ondulados que desejavam definição e por mulheres com cabelos lisos que desejavam ondas. A química por trás disso é a física das pontes de hidrogênio da queratina. A queratina é uma proteína fibrilar com múltiplas pontes de hidrogênio entre as cadeias proteicas que determinam a forma natural do fio. Essas pontes de hidrogênio são temporariamente desfeitas pela água, o que torna o fio molhado mais maleável e passível de ser reconfigurado. Quando o fio seca, novas pontes de hidrogênio se formam na posição em que o fio estava durante a secagem. O resultado é uma forma temporária que dura até que o fio entre novamente em contato com umidade suficiente para desfazer e reformar as pontes de hidrogênio. Esse é exatamente o mesmo princípio que os secadores, as chapinhas e os modeladores elétricos exploram, com a diferença fundamental de que o calor desfaz as pontes de hidrogênio de forma muito mais intensa e rápida. E quando excessivo, causa dano irreversível às pontes disulfeto da queratina, que são as ligações que determinam a forma permanente do fio e que não se reconstituem quando desfeitas. O método do século XVIII, moldagem a úmido sem calor, age apenas sobre as pontes de hidrogênio e não toca as pontes de sulfeto. É estruturalmente conservador de uma forma que nenhum aparelho elétrico de calor consegue ser. Mulheres do século XVIII com cabelos cacheados usavam os dedos ou pentes de dentes largos para definir os cachos, enquanto o cabelo estava coberto com gel de linhaça e úmido, e deixavam secar ao ar, ou ao calor moderado do sol. Mulheres com cabelos lisos enrolavam mecas em tiras de pano ou em papelotes, prendiam e deixavam secar, criando ondas através do mesmo princípio de secagem sob tensão. Em ambos os casos, a ausência de calor extremo preservava a integridade estrutural do fio, enquanto a mucilagem de linhaça ou marmelo fornecia o suporte para que a forma se mantivesse após a secagem. A sexta e última prática que vou examinar é o uso de água de infusão de ervas como enxágue final após a limpeza. Uma prática tão universal no século XVIII que é difícil atribuí-la a uma cultura ou região específica. Era praticada na Europa, nas Américas, no Oriente Próximo e na Ásia, com variações nos ingredientes que refletiam a flora local disponível. As ervas mais comumente usadas para enxágue capilar no contexto europeu do século XVIII incluíam o alecrim, a urtiga, a camomila, o bardana e o cavalim. Cada uma dessas ervas liberava na água de infusão compostos específicos com atividades relevantes para o couro cabeludo. O alecrim, já discutido extensivamente neste canal, com seu ácido rosmarínico e sua atividade vasoativa. A urtiga, com sua concentração de silício orgânico, ferro e vitaminas do complexo B que se depositavam parcialmente sobre o fio durante o enxágue. A camomila, com seus flavonoides e bisabolol com atividade anti-inflamatória suave. A bardana, com suas inulinas e compostos amargos com atividade antimicrobiana. A cavalinha, com sua excepcional concentração de ácido silícico, que depositado sobre o fio aumenta sua resistência mecânica. O ácido silícico da cavalinha merece atenção especial porque é um dos mecanismos mais interessantes e menos discutidos nessa lista. O silício é um mineral que constitui aproximadamente 25% da composição inorgânica do fio capilar e tem papel estrutural na organização das fibras de queratina. Estudos publicados nas últimas décadas documentaram que a suplementação oral com silício orgânico melhora a resistência mecânica do fio capilar e que o enxágue com extratos de cavalinha deposita quantidades mensuráveis de silício sobre a superfície do fio que podem ser detectadas por espectrometria. As mulheres do século XVIII que enxaguavam o cabelo com infusão de cavalinha não sabiam de ácido silícico. Sabiam que o cabelo ficava mais forte e mais resistente à quebra com o uso consistente. O pH levemente ácido dessas infusões era outro benefício que funcionava independentemente dos compostos específicos de cada erva. A água de torneira e de poço em muitas regiões é levemente alcalina, com pH entre 6 e 8, e o enxágue com infusão de ervas que tem pH naturalmente mais baixo devido aos ácidos orgânicos presentes. Nas plantas, restaurava a acidez do fio após a limpeza, selando as cutículas e devolvendo o manto ácido protetor do couro cabeludo.
O que une todas essas 6 práticas do século XVIII é um princípio que a modernidade trocou por conveniência e depois tentou recomprar com tecnologia. O princípio é que o cabelo é uma estrutura biológica com química própria e que as intervenções mais duráveis e menos destrutivas são aquelas que respeitam e complementam essa química, em vez de sobrepô-la com compostos sintéticos de força bruta. O gel de linhaça não modela o cabelo apesar de ser natural. Ele modela o cabelo porque sua química de mucilagem é especificamente compatível com a química da queratina. A cera de abelha não funciona porque é ancestral. Funciona porque sua composição de ésteres de cadeia longa é estruturalmente análoga aos lipídios que o próprio fio capilar possui. A história do cuidado capilar no século XVIII não é uma história de ingenuidade que esperava pela ciência para ser compreendida. É uma história de observação sistemática que chegou a soluções funcionais, por um caminho diferente do laboratório, mas que chegou. E quando o laboratório finalmente se debruçou sobre essas soluções, o que encontrou foi química que faz sentido. Continue curando. Aviso importante. As informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educacional, histórico e informativo. As referências a práticas do século XVIII são baseadas em fontes históricas e na análise química contemporânea dos ingredientes mencionados. Elas não constituem diagnóstico médico nem substituem a avaliação de um dermatologista ou profissional de saúde qualificado. Reações alérgicas a ingredientes naturais, incluindo plantas, óleos vegetais e cera de abelha, são possíveis. Realize sempre teste de sensibilidade antes de qualquer aplicação mais ampla. Resultados individuais variam. Em caso de queda capilar intensa ou alterações súbitas na textura dos fios, consulte um médico.